lá, gente, olha só, em todo mês de janeiro caíram mais de 800 árvores aqui na cidade de São Paulo. Foram 830 árvores, segundo o levantamento aí da Defesa Civil. Segundo o IPT, que é o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, que tem sede na USP, São Paulo tem 650 mil árvores, isso só contando aí nas ruas e calçadas, sem contar os parques. O IPT, aproveitando o aniversário da cidade, acaba de divulgar um documento com informações importantes sobre como ter uma boa arborização com segurança na capital. Para falar sobre esse assunto, a gente está recebendo hoje aqui no estúdio a Juliana Velasco. Ela é engenheira agrônoma do IPT. Oi, Juliana, boa tarde. Boa tarde. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. O que vocês destacam de importante nesse documento? Como a gente responde a essa questão? Como ter uma capital arborizada, mas com segurança para a cidade? Olha, para a gente ter uma capital arborizada com segurança na cidade, a gente precisa cuidar das nossas árvores. Né? A árvore, o ser vivo árvore não cai com facilidade assim. Não é normal a gente ter queda de 800 árvores em um mês. Né? Não é normal. Então, se isso está acontecendo, alguma coisa tem que ser feita. Então, o que a gente precisa na cidade de São Paulo? De uma atuação, né, imediata para resolver esse problema das quedas. Né? Então, seria uma medida agora, né, já nesse momento, que a gente está em época de chuva, mas não é só isso, é só essa questão. O que a gente precisa pensar é um manejo preventivo das árvores. Então isso envolve assim todo um planejamento da arborização da cidade, tudo que você tem que pensar para você ter uma árvore na rua e como ela vai se comportar. Então assim, o que a gente está vendo hoje dessas árvores, 800 árvores que caíram em janeiro, o problema é que as árvores elas não foram bem cuidadas, vamos dizer assim. Então, claro, tem eventos atípicos? Tem. Nós temos, né, chuvas muito fortes, ventos muito fortes. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho com a Gabi. Então, esse fator climático, ele pode ocasionar uma queda de uma árvore, claro, inclusive sadia. Né? Mas a maioria das árvores que caem, elas não caem por eventos atípicos. Elas caem porque elas sofreram uma poda inadequada ou porque elas estão com uma área de canteiro inapropriada. Então, você não tem espaço para a raiz da árvore se desenvolver. Então, a árvore fica como se fosse um ser vivo grande, sem pé, para se fixar no solo. Então, como que ela vai conseguir, com aquele monte de cimento, se fixar no solo? Então, ela tomba. Poda é um dos principais motivos de queda. As podas que são feitas para livrar a árvore de fiação elétrica, elas deixam a árvore totalmente desequilibrada, é mais um motivo para ela cair. Né? Os organismos que atacam, os cupins, né, os fungos, apodrecedores, eles causam a queda das árvores. E isso tudo ele pode ser evitado como? A gente conhecendo a árvore, fazendo um cadastramento, um inventário que é essencial, árvore a árvore, levantando todos os parâmetros e sabendo como aquela árvore está. Né, que situação que ela está, de calçamento, de sanidade, ela vai ficar ali, ela ainda dá para ela aguentar ficar na calçada ou ela tem que ser removida? Né, a gente tem que saber antes... Existe esse inventário? Como é que Não, São Paulo não tem esse inventário qualitativo da arborização. São Paulo já tem um inventário quantitativo, que é esse que a gente 650 mil, né? Mil. Foi contratado pela prefeitura um serviço para contar por imagens de satélite quantas árvores a cidade tem. E esse dado é de 2014, 650 mil árvores a gente tem nas ruas e avenidas. Sem contar os parques. Sem contar os parques e as praças. Mas a gente não tem como essas árvores estão, a qualidade dessa arborização. E como é que a gente pode levantar isso? Qual é o papel do IPT, por exemplo? O IPT trabalha com pesquisa na área de arborização. Então, ele seria um embasamento técnico-científico para auxiliar a prefeitura a tomada de decisão. Então, nós entraríamos com uma parceria dando informação e dando conhecimento científico para que a prefeitura possa agir na cidade. É impossível você falar em arborização sem você unir as duas coisas. Não tem como você gerir uma arborização só com a realidade de uma prefeitura. Você precisa ter um embasamento científico por trás, para te fazer um treinamento, te dizer como que você vai fazer análise daquela árvore. Até porque, gente, como eu disse agora há pouco, os ventos fortes têm provocado muito dessas quedas e eles continuam. A previsão é de tempo ruim, de chuva, pelo menos até fevereiro, final de fevereiro. Sim. Como a gente já conversou com meteorologistas do Centro de Gerenciamento de Emergências da capital, só lá para março que a situação vai melhorar. 3 pessoas continuam internadas feridas pela queda de um muro depois que uma enxurrada causada pelo temporal de ontem jogou esse muro abaixo. O acidente aconteceu no bairro de Itaquera, na Zona Leste. Por ali, gente, no período de apenas 4 horas, choveu o equivalente a 1/4 do esperado para todo mês. Vamos ver?
Hoje de manhã, o cenário do acidente continuava o mesmo. Policiais interditaram a rua e faziam a guarda dos carros e do local enquanto a perícia não chegava. Às 4 horas da tarde de ontem, o desmoronamento daquele muro durante a chuva atingiu 41 jovens que ficaram feridos. Eles participavam de uma festa organizada por estudantes de medicina da Faculdade Santa Marcelina. Johnny é técnico de enfermagem e mora ali perto. Ele foi prestar ajuda. Uma sensação muito triste, assim, né? Mais por causa do morador aqui também, né? Foi 2 casas aí que foi invadida pela água, né? Esse córrego aí não é a primeira vez, né, que transborda, só que dessa vez estava tendo uma festa aí e poderia ter acontecido pior, né? Moradores dizem que o problema começou onde o córrego da região é canalizado. A água transbordou e atingiu primeiro esses carros que mudaram de lugar. O morador desse terreno, ao lado da pousada onde acontecia a festa, perdeu praticamente tudo. Ele diz que outro transbordamento alagou a casa dele apenas 2 semanas atrás. Ontem foi só mais uma vez. A gente fizemos uma barragem na porta, só que não foi o suficiente para comportar o volume de água. Porque o córrego enche, não dá vazão para a água ir embora, e aí transborda aqui por cima e a gente que paga o pato, na verdade, né? É sempre assim, o consumidor, o morador é que paga o pato. Eu vou voltar a conversar aqui com a Juliana Velasco, que ela é do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do IPT. A gente falava da queda de árvore, agora é o córrego que transborda. É tudo uma questão de avaliar melhor a ocupação do nosso solo, né? Exatamente, a árvore tem influência nisso também, né? Porque a árvore, ela serve como um guarda-chuva. Então, ela tem um papel importantíssimo de reter água de chuva, evitando esse tipo de problema. Então, dá para perceber assim, todos os benefícios que a árvore traz para a gente na cidade. A gente normalmente fala, é só sombreamento, né? A árvore traz sombra. A árvore traz muitos benefícios. Para uma política pública, se a árvore não estiver inserida numa política pública, você não consegue ter uma qualidade de vida adequada na cidade, né? A árvore, ela consegue evitar os alagamentos, ela consegue reter todo aquele primeiro momento de chuva que é o mais forte na sua copa, e depois a água vai descendo para o solo, pingando devagar não no chegando solo e não chegando nessa violência. Juliana, agora há pouco você falava da ação, da função do IPT. Aí eu te pergunto, para a gente fechar nosso bate-papo, como é que a gente junta IPT, academia, universidades e poder público? O que precisa acontecer? E população. E população. E população. É, exatamente. Boa. Olha, já está acontecendo, né? A gente está com algumas reuniões já com a Prefeitura, a Secretaria do Verde, então o IPT já está sendo inserido nessa nova gestão da arborização. Vocês já foram convocados pela Prefeitura? Não oficialmente, mas já estamos em bate-papos, em algumas reuniões, né? E isso vai acontecer e a gente espera muito que a gente possa sim colaborar com essa informação técnica, treinando os técnicos, né? Instruindo as pessoas que vão para a rua mesmo fazer esse inventário das árvores e interferindo no planejamento da arborização e colaborando com a Prefeitura. O IPT está à disposição para esse tipo de trabalho. Até porque a gente está falando de vidas, né? Essas árvores caem e muitas vezes, infelizmente, levam vidas de pessoas que não têm nada a ver da nossa saúde. Juliana Velasco, muito obrigada pela participação. Mantenha a gente informado sobre essa parceria aí que vocês estão fazendo. Espaço garantido aqui no nosso Repórter São Paulo para a gente dividir com o nosso telespectador. Obrigada, uma boa tarde, até uma próxima. Eu que agradeço.